Choras em contratempos da vida familiar. Pensa, porém, nos outros que sofrem sem amigos. Recorda os mutilados que precisam de apoio. Medita nos doentes que vagueiam sem teto. Socorre aos que agonizam nas estradas da noite. E reconhecerás quanto já és feliz. Do livro Luz e Vida, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Estamos aqui com muito amor e carinho, pedindo as bênçãos de Deus para você que nos ouve e para o seu lar, meu irmão, minha irmã. Estamos vibrando também por um mundo de paz. E hoje estudaremos na apostila da Federação Espírita Brasileira, Programa Fundamental Tomo 1, o módulo 7, Pluralidade dos Mundos Habitados, e o roteiro é o roteiro número 5, Diferentes Categorias de Mundos Habitados. E quais livros vamos utilizar? Nós vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 3, itens 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 15. O item 17, que é uma página de Santo Agostinho, e o item 19, que também é outra página de Santo Agostinho. E o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, as questões 55 e 188. E vamos então dar início ao nosso estudo de hoje, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então procurar o item que o capítulo 3, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje. Há muitas moradas na casa do meu pai. E nós vamos então ao item 1. O item 1 diz o seguinte, é uma passagem do Evangelho de João, capítulo 14, itens 1 a 3. E está escrito: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, também aí estejais. Linda passagem de Jesus, quando ele diz principalmente: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito. Então, quando ele diz isso, é um verdadeiro poema. E nós podemos, então, observar que Jesus aí está nos dando esperança, trazendo principalmente esperança, que nós não fiquemos entristecidos, nem com o nosso coração acabrunhado, escurecido, triste, porque nós precisamos crer em Deus, não é? Que é o nosso Pai, e que há muitas moradas, há muitos locais, há muitas oportunidades reencarnatórias. Nós também podemos interpretar essas moradas não apenas como somente os planetas que existem para que os espíritos reencarnem, mas também as moradas, os estados de alma que nós podemos passar, não é? Nas diferentes fases evolutivas e os diferentes estados de alma que nós passamos quando nós variamos a nossa sintonia, quando variamos as nossas experiências aqui na Terra.
Então agora nós vamos ao item 2 deste mesmo capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2, são os diferentes estados da alma na erraticidade. Então nós vamos ver que além dos planetas, nós também temos as colônias espirituais, além do próprio estado de alma que nós podemos ter, o estado íntimo. Há dias que nós estamos num paraíso, há dias que nós estamos numa situação muito mais difícil, então isso varia. E Allan Kardec diz assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento. Então, nós estamos vendo aí colônias espirituais, o estado de alma, os planetas, não é? Independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como se referindo ao estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Ainda há poucos dias eu ouvia um programa aqui na própria Rádio Rio de Janeiro, respondendo aos ouvintes, e houve um momento em que um dos nossos trabalhadores desse programa, um dos que estavam nesse dia participando do programa, estava falando exatamente nisso, que o céu ou o inferno, até mesmo o umbral, não são os locais geográficos, onde nós, ali eu vou para o céu e me dirijo para a direita ou para a esquerda. Não é isso. São mais estados d'alma do que outra coisa qualquer. Porque eu posso estar no umbral, até dentro da minha casa, dependendo da situação em que eu esteja espiritualmente naquele momento. E continuando então as palavras de Allan Kardec, nós vamos ver Allan Kardec dizendo: conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas e as sensações que experimente variarão ao infinito. Enquanto uns não podem afastar-se da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados vagueiam nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Então, isso tudo vai depender do estado de consciência de cada um. Ele está falando isso aqui claramente. Os espíritos culpados vagueiam nas trevas. Quando nós estamos vivendo uma sensação de culpa, uma acusação íntima, nós ficamos realmente nas trevas, nós estamos sofrendo. Nós temos a certeza de que praticamos o mal, que cometemos um erro, e então ficamos nos culpando, sem conseguir o perdão para nós mesmos. Agora, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade do espetáculo sublime do infinito, porque o seu horizonte se alarga, se expande, porque ele está completamente livre, ele é um bem-aventurado. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Essas também são outras tantas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. São as moradas íntimas. Eu posso estar, quando atormentado, passando por remorsos infinitos, pesares, dores, sofrimentos, sensação de culpa,
a pessoa se sente isolada, sem consolação, e procura se isolar mesmo, se afastar do convívio de todos, não é? Os seus sofrimentos morais são tantos que ela foge até do convívio daqueles a quem ela muito ama, porque ela se envergonha, não é? Agora, já aquele que tenha uma situação melhor, que esteja feliz, vai fruir, vai desfrutar das delícias de uma felicidade enorme, porque essa criatura cumpriu com todos os seus deveres, com suas obrigações, então ela se sente completamente idônea para ser feliz. Ela recebe aquela felicidade como recompensa. Vamos agora, então, ao item 3. O item 3, Allan Kardec intitulou Diferentes categorias de mundos habitados. E ele diz assim: do ensino dado pelos espíritos, resulta que as condições dos mundos são muito diferentes em relação ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então, Rádio Portal da Luz. Nós sabemos que, em relação a esse ensino que os espíritos iluminados nos deram, as condições dos mundos são realmente muito diferentes. Entre eles, há os em que estes últimos, isto é, os habitantes, são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. O organismo é mais embrutecido, muito mais, e moralmente nem se diga. Não é? Então, há ainda aqueles espíritos que estão nos planetas primitivos que a sua aparência é inferior à do homem da Terra e a sua condição moral também nem se diga. Outros da mesma categoria que o nosso, isto é, planeta de provas e expiações, e outros que lhe são mais ou menos superiores sob todos os aspectos. Nós sabemos que isso existe, né? Existem. Nós temos uma escala imediatamente inferior à nossa, que é dos mundos primitivos. Depois nós temos a dos mundos de expiação e provas, que não são... nós precisamos entender isso. Não existe somente um planeta de expiação e provas. Existem milhões de planetas de expiações e provas, milhões de planetas primitivos e assim sucessivamente. Então, outros da mesma categoria que o nosso são os planetas de expiação e provas e outros que lhes são mais ou menos superiores sob todos os aspectos. Então, nós também temos planetas que são superiores aos da Terra, aos de mundo de expiações e provas. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas, a vida moral é quase nula. À medida que a vida moral, se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, a bem dizer, toda espiritual. Então, nós precisamos imaginar o que seja isso, não é? Nos mundos mais adiantados, a vida, a cada avanço, cada planeta, cada mundo mais avançado, a vida é completamente diferente, muito mais avançada também, muito mais. Os corpos são mais bonitos, são mais, diríamos, mais adiantados também. O corpo também tem um avanço, né? E a parte moral é projetada no corpo, porque aquele espírito também tem um lado moral muito mais avançado que os espíritos que reencarnam no mundo de expiação e provas como nós. Vamos agora ao item 4. No item 4, Allan Kardec diz o seguinte: nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ao outro.
conforme o grau de adiantamento das criaturas que os habitam. Esses mundos intermédios, se for um mundo mais inferior, o mal vai predominar. Se for um mundo um pouco mais adiantado, o bem vai predominar. Embora não se possa fazer dos diferentes mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como se segue. Então vamos ver a classificação didática que Allan Kardec fez para que nós aprendêssemos. Mundos primitivos são os primeiros na escala evolutiva, isto é, são os mais atrasados. Mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. As primeiras da alma humana são feitas, as primeiras encarnações são feitas nos mundos primitivos. Bom, mundos de expiação e de provas, onde predomina o mal. Desse nós conhecemos bastante, porque é o nosso mundo de expiação e de provas, onde o mal sempre está à frente do bem. Mundos de regeneração, numa escala de baixo para cima, seria o terceiro lugar. É o que nós estamos acreditando e tentando fazer de tudo para que a Terra passe a ser mundo de regeneração em breve. Então, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, os mundos de regeneração são destinados àqueles espíritos que ainda precisam reencarnar, mas que eles necessitam como se fosse um refrigério, um repouso para as suas fadigas, para as suas lutas, para as suas dificuldades. Então, ali nesse mundo de regeneração, esse tipo de espírito também se refaz. Depois vem os mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Realmente deve ser um mundo muito feliz, porque um local onde o bem seja sempre superior ao mal, é muito maravilhoso poder viver aí. Imaginamos, não é? Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, no qual reina exclusivamente o bem. Além dos mundos felizes, nós ainda vamos encontrar os mundos celestes ou divinos. Esses são já para um tipo de espírito muito avançado. Ali só reina o bem, não existe o mal, não existe a maldade. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, razão porque aí o homem está exposto a tantas misérias materiais, quanto tantas misérias espirituais. Nós precisamos entender isso. Isso porque nós ainda estamos no mundo de expiação e de provas. Bom, agora nós vamos passar ao item 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. O item 8 faz parte das instruções dos Espíritos. E o item 8 é uma mensagem que diz o seguinte: a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é mais relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior com relação aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Vamos imaginar a nossa estatura. Eu vou ser mais alta sempre do que alguém e mais baixa do que muita gente. Então, se eu posso ser mais alta e posso ser mais baixa, é porque essa classificação é sempre relativa, não é? Eu estarei sempre tendo que me comparar a uma outra pessoa, porque se em determinado local
uma terra de pura gente baixa, muito baixinha. Eu aparecer lá, pode ser que eu seja até uma pessoa muito alta, né? Porque eu sou baixa, mas em relação a outros, eu sou alta. Da mesma forma como eu posso ser alta para um e ser muito baixa para outros. Se eu estiver numa terra de gente muito alta, ou alta, apenas alta, eu, com a minha estatura, vou ser considerada uma pessoa muito baixa. Então, tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na sua superfície e que são resquícios do estado primitivo do nosso globo. Então, nós precisamos, ao tomar a Terra, não é, como ponto de comparação, nós temos ideia do que é o mundo inferior, não é? Porque o nosso planeta não é um planeta adiantado. Então, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na sua superfície, que são lembranças do estado primitivo do nosso globo. Então, se nós formos observar isso, nós vamos ver, nós temos no nosso planeta pessoas que estão lá no meio da selva que nunca nem tiveram contato com o civilizado, né? São habitantes na condição de raças completamente selvagens ou até mesmo nações bárbaras. Isso ainda existe. É um mundo ali muito primitivo, muito inferior. Então, nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de certo modo, rudimentares. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são rudimentares. Têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são abrandados por qualquer sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Então, os instintos das criaturas que vivem nesse tipo de mundo primitivo são muito exacerbados, muito exagerados, porque eles são muito materializados ainda. E eles, embora tenham podem ter até a forma humana, mas eles não têm nenhuma beleza. Tudo eles conquistam pela força bruta, eles não têm noção do que seja justo e do que seja injusto. Então a força bruta constitui sua única lei. Sem indústrias e invenções, os habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Eles passam a vida toda sempre preocupados apenas com seu estômago. Deus, todavia, não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente e mais ou menos desenvolvida a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, visto que não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Então, esses espíritos são crianças em crescimento, não são seres que foram degradados de outro planeta. Mas nós precisamos observar que eles estão na escala evolutiva. Todos nós passamos por aí. O progresso não dá saltos. Então, aqui quando termina, diz assim: esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão de uma vida mais completa, visto que não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Entre os degraus inferiores e os mais elevados,
há inúmeros outros, sendo difícil reconhecer entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, aqueles que animaram os seres primitivos do mesmo modo que no homem adulto custamos a reconhecer o embrião. Então, aquele que hoje é um anjo, é um espírito de luz, ele já passou pela escala evolutiva dos seres primitivos. Assim como um homem, um de nós hoje, já fomos um embrião, já fomos aquela pequenina célula que nós conhecemos tanto nas figuras e nos livros. E na semana que vem, então, queridos irmãos, nós continuaremos os nossos estudos ainda nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos muito sua atenção, que Jesus abençoe a todos e bom ânimo e equilíbrio sempre.